Fala galera, beleza? Professor Alexandre de Geografia, mais um conteúdo aí pra gente, tá? A gente está falando a gente já falou em aulas anteriores, na verdade, sobre como aconteceu a apropriação, a ocupação dos territórios no globo terrestre, certo? Como que os povos foram se fixando em várias regiões. Já falamos um pouquinho que para esses povos se fixarem, eles precisaram trabalhar, né? E a gente falou de alguns setores da economia, setor primário, secundário, terciário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos originários da América, os primeiros povos, tá certo? Lembrando o seguinte, pessoal, olha aqui, ó, a América, a gente não pode confundir, tá? A América ela é dividida, o continente americano é subdividido em aqui, ó, norte, central e sul. Então a gente tem América do Norte, América Central e América do Sul. Qual é o continente? Continente americano, continente da América, só que subdividido em 3 regiões, beleza? Não pode confundir isso. E aí acredita-se em algumas ideias, tá certo? De como o território americano ele começou a ser povoado, na verdade, como teve seus primeiros habitantes. A primeira ideia, o primeiro estudo diz o seguinte, que os povos que viviam na Ásia já, aqui na Sibéria, que fica na Rússia, eles conseguiram atravessar do continente asiático para o continente americano. Como? Pelo chamadinho aqui, ó, Estreito de Bering. Professor, eles nadaram? Como que aconteceu? Não, acredita-se que nessa época era tudo congelado no Estreito de Bering. Então, se era congelado, era uma terrazinha firme e eles conseguiram atravessar. Então, saíram da Ásia para a América, chegaram no Alasca, começaram a descer até a América do Norte, América Central e América do Sul. Beleza? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é uma teoria transoceânica. Como que aconteceu isso? Eles não passaram, então, pelo Estreito de Bering. A outra teoria transoceânica diz o seguinte, ó, populações que viviam na Oceania, na Austrália, nas ilhazinhas ali do continente da Oceania, eles em embarcações muito pequenas, você está vendo aqui, ó, as embarcaçõezinhas, eles conseguiram atravessar para o continente americano. Beleza? Então tem essas duas teorias, essas duas ideias de como essas populações chegaram aqui na América. Beleza? A colonização do continente europeu, né, do continente americano, vai acontecer por povos europeus. Certo? E como que isso acontece? Não é de uma forma pacífica, não é em paz, não é através da conversa. Na maioria das vezes, foi de forma violenta. E isso, ó, produziu efeitos destrutivos para quem? Para as populações autóctones. É esse mesmo nome, hein? Tem que saber esse nomezinho. Professor, o que significa autóctones? Eu coloquei aqui para você, ó. Povo originário do lugar, também denominado de quê? De nativo. Beleza? Então, os povos que já viviam aqui, os indígenas que já viviam aqui, os nativos, eles então começaram a receber essa leva de povos europeus. Beleza até aqui? Espero que esteja entendendo. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho agora da América do Norte. Beleza? Falar um pouquinho dos povos que existiam no Canadá. Nós vamos ter aqui 3 principais povos. O primeiro deles vai se chamar Algonquina. É isso mesmo, Algonquina. Olha aqui para o mapinha, vamos tentar identificá-los. Olha aqui, ó, os algonquinos aqui, onde eles moravam, beleza? Qual era aí a principal característica? Viviam de caça e da pesca. O outro povo que nós vamos ter são os inuites. Vamos tentar achar aqui no mapa os inuites. Olha aqui, ó. Os inuites aqui, aqui, aqui. Esses viviam em terras mais geladas, ó. Perto do Alasca, perto do Círculo Polar Ártico, né? Regiões muito frias. E aí o que eles faziam? Não tinham como plantar muito. Eles se alimentavam basicamente, como está escrito aqui, ó, de alimentos ricos em proteínas e principalmente em gordura animal, tá certo? Esse povinho também, os inuits, eles eram chamados também
e são chamados até hoje de esquimós, tá certo, pessoal? O outro povo aqui, canadense, que se fixou no território canadense, eram os que se chamavam, ó, iroqueses. Vamos tentar achar eles aqui. Olha aqui, ó, os iroqueses aqui. Nessa regiãozinha que eles habitavam, ó, eles praticavam agricultura, principalmente pela área aqui que eles viviam, que era um lugar mais quente, tá certo? Preste atenção, galera. Característica geral dos povos que viviam ali no território atual do Canadá. O comércio de peles era uma das mais importantes atividades econômicas, tá? A caça, melhor dizendo, né, de animais que forneciam peles, ali era bastante valorizado porque eles vendiam. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. A ocupação dos Estados Unidos foi marcada por conflitos violentos. Europeus chegaram naquelas regiões ali, os ingleses especialmente, e trataram os indígenas que moravam ali de forma violenta. A população indígena estadunidense, ela diminuiu bastante por causa desses conflitos. Hoje, esses indígenas eles vão viver em reservas, protegidos pelo governo. Apache, Sioux, Comanche, Cherokee, essas foram as nações indígenas que mais lutaram para defender o território estadunidense, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho os povos iniciais que viviam no México, na América Central e na América do Sul. Esses povos são chamados de povos pré-colombianos. Professor, por que se chama pré-colombiano? Presta atenção. Pré vem o quê? De antes, anterior, certo? Então eles são antes de Colombo, antes de Colombo chegar aqui, beleza? Então são povos pré-colombianos. Primeira civilização que nós vamos ter é a conhecida civilização maia. Olha para o mapinha aqui, ó. Maia tá de verde, aqui no verdinho o mapa. É nessa região aqui, ó, que eles viviam. O território maia ocupou a planície do Yucatán, que é aqui, ó, um pedacinho do México, beleza? E depois outros países que hoje são conhecidos como Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. O surgimento desse povo consta aí de uns 2600, no ano de 2600 a.C., tá? Os maias, ó, desenvolveram um tipo de calendário único. Esses povos pré-colombianos, galera, eram povos que eles tinham, assim, para a época deles, uma tecnologia, uma cultura muito avançada. Eles, então, criaram um tipo de calendário próprio, criaram técnicas de irrigação, sua arquitetura era avançada, eles construíram templos, construíram palácios. Mas qual era o probleminha aqui dos maias? Eles não tinham um poder central político, era tudo dividido. E isso, alguns pesquisadores acreditam que facilitou para que os espanhóis dominassem esse território dos maias, beleza? Falando um pouquinho sobre o outro povo que vivia ali na região da América Central, nós temos aqui, ó, os astecas. Vê aqui, ó, astecas em vermelho, no mapa também está em vermelho. Isso aqui é a região do México, beleza? Todo o controle da civilização asteca era realizado através da sua capital, chamada, ó, Tenochtitlán, beleza? Você vê aqui na imagem como que era, mais ou menos, Tenochtitlán, tá certo? Era daqui que era comandado. Hoje, Tenochtitlán é a capital do México, tá? Chamada de Cidade do México. Os astecas se formaram ali por volta de 1345, tá bom? Tendo capital, eu já falei, Tenochtitlán. Também dominavam técnicas avançadas de construção, construíram ruas, construíram aquedutos, ou seja,
lugares por onde a água passava, produziram obras de artesanato, pintura. E legal, eles já entendiam sobre matemática, astronomia e escrita também. Então eram povos com cultura muito avançadas. Tá? Na agricultura asteca, que era a base da sua economia, eles praticavam a criação de animais e comércio. Beleza, pessoal? Desenvolveram também metalurgia de ouro, prata, cobre. Eles já trabalhavam com esses tipos de minérios. Principais alimentos, olha aqui, ó, milho, cacau, mel e carne de alguns animais. Essa, então, foi a civilização asteca. Nós temos também os incas. Os incas agora, preste atenção, não é na América Central, já faz parte da América do Sul. Tá? Se eu voltar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem. Olha aqui os incas, ó. Toda essa região que a gente chama de Andes, beleza? Esses Andes aí, inicialmente, os incas começaram a se fixar no Peru, mas depois chegaram na Argentina, Chile e diversos outros países, beleza? Olha aqui, ó. Inca significa filho do sol, atribuído ao chefe militar, político e religioso do Império. O mesmo líder praticava tanto o poder militar, político e religioso. Eles habitavam em montanhas, tá? A mais região conhecida que até hoje nós falamos, e é um sítio arqueológico aberto para visitação, é Machu Picchu, né? Bastante conhecido até hoje. Esse terreno aí, essa terra chamada Machu Picchu, pertencia aos incas. Olha aqui, ó. Cusco era a antiga capital do Império e situa-se numa região de grande altitude. Beleza? Mas aí, galera, no próximo slide nós vamos ver que o Império Inca, ele foi ali, como eu já falei, iniciou no Peru, mas ele foi se estendendo por diversas outras regiões da América do Sul. Eles também baseavam sua economia no cultivo da terra, de alimentos, e também praticavam a extração de minerais. Tá? Olha aqui, ó, sobre a sua religião, era baseada ali principalmente ao culto aos animais, e o seu principal deus era o Deus Sol. Para a gente finalizar, falando de povos indígenas do Brasil. Antes de falar dos povos indígenas do Brasil, preste atenção, todas essas civilizações que nós falamos, dos maias, dos incas, dos astecas, elas ruíram, elas foram dominadas por povos europeus, sua grande maioria por espanhóis. Mas essas civilizações deixaram ainda muito do que existe no atual território desses lugares aí. Ok? Falando sobre povos indígenas do Brasil. Galera, esse mapinha aqui é um mapinha dos povos indígenas do Brasil no ano de 1500. Nós vamos ver as principais tribos aqui, os principais povos. Aruaque, Caribê, Charruagê, Panotucano. São vários povos indígenas que moravam nessas regiões. Quando os europeus chegaram por volta de 1500, eles começaram ali se relacionar com esses indígenas de forma comercial. O primeiro contato foi comercial. E ali a gente vê a atividade do escambo que era realizada. Lembra do escambo? O europeu dava alguma coisa para o indígena dava algo em troca para o europeu. Então era muito comum a prática do escambo. A partir de 1530, iniciou-se a condição, vamos dizer assim, da economia açucareira no Brasil, né? O comércio voltado para o plantio de cana-de-açúcar. E, infelizmente, esses indígenas que viviam foram escravizados a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Aqueles que conseguiam fugir era uma vitória, conseguiam escapar. Mas durante vários séculos, tá? Durante vários anos, a nossa sociedade, a nossa população indígena, ela sofreu muito nas mãos dos europeus, certo? Hoje, nós temos que dar destaque a essa população indígena,
porque eles são importantes para a formação do nosso território, da nossa língua, do nosso idioma. Falando em língua, o principal problema dos portugueses com os indígenas, dos europeus com os indígenas, era a comunicação, porque eram muitos dialetos. Eram muitas línguas que existiam entre os indígenas. Então eles tinham uma grande dificuldade para se comunicar. Muitos indígenas foram dizimados. Hoje nós vemos aqui, nesse mapinha, que a grande concentração de tribos e povos indígenas estão na região norte e na região nordeste. Hoje eles são protegidos por lei. Por que eles têm que ser protegidos por lei? Porque a economia do país obriga com que terras indígenas possam ser aproveitadas. Essas terras indígenas devem ser tomadas deles. Para quê? Para entrar num ciclo econômico do nosso país. A ideia é que o indígena hoje ocupa regiões, ocupa áreas que poderiam ser utilizadas para o crescimento da economia nacional. Que possamos olhar para os indígenas com um olhar de contribuição. Aqueles que se doaram para que o nosso país, o nosso território hoje existisse dessa maneira. Espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido. Forte abraço do professor Alexandre de Geografia.